Voltamos com um convidado muito especial que eu quero apresentar para vocês, que vai estar com a gente aqui durante o sorteio. Moraci Santana, seja muito bem-vindo. Foi preparador físico da seleção brasileira. Aliás, foi fundamental para a conquista de uma Copa para a gente em 94, porque foi um dos responsáveis pela preparação e pela logística da seleção também, que deu muito certo nos Estados Unidos. Esteve em 6 Copas do Mundo, 4 com a seleção brasileira. Muito boa tarde, Moraci. Que bom ter você aqui. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos, companheiros aqui de programa. Prazer enorme. Obrigado pelo convite. À disposição. Já começo assim perguntando da seleção brasileira. Como é que está a sua expectativa? Você está otimista para um bom papel da seleção na Copa? Será que pode vir o Hexa por aí? Eu estou otimista. Eu acho que nós temos equipe para isso. Nós temos, acho que, um treinador, uma comissão técnica de respeito para conseguir fazer com que a seleção chegue lá e consiga esse Hexa. Tomara, né? Júlio, você tem uma pergunta para o Moraci? Claro, Moraci, um grande prazer tê-lo aqui. Muito legal a tua presença. Isso, o PVC citou uma coisa que sempre me intrigou nesses campeonatos. A hora que a gente vai avançando no torneio, me parece claro que você ter estado no grupo A, no grupo B, os times que estreiam antes, que jogam antes, tem um campeonato menos apertado. Você tem 2, 3, 4, nesse caso dessa Copa do Mundo, vai bater até 5, talvez, dias de folga, né? A Copa de um, do primeiro jogo até a final, é de 35 dias. A Copa de outro é de 30 dias. Você comprime mais porque você demora para estrear. Em compensação, você tem ali alguns dias a mais de preparação para a estreia, considerando que você vai receber jogadores vindo da temporada europeia, né? Vai ser aquela loucura do período antes da Copa do Mundo. Olhando de fora e sem ser um especialista, sempre me pareceu melhor você ter a Copa mais espaçada, mesmo que você tenha menos tempo para a estreia. Mas eu queria saber do teu ponto de vista da preparação física, o que é melhor. Eu acho que depende muito do momento que a seleção está. Por exemplo, se você está com algum problema ainda de entrosamento, de definição de grupo, tudo, eu acho melhor estrear depois, você treinar mais tempo para poder estrear, em detrimento do período que você vai ficar, né, ali mais apertado, né, para fazer os jogos, apesar também que eu acho importante aí você considerar que você tem 4 a 5 dias de um jogo para o outro, dá tempo de recuperar. Mas, na minha opinião, se por acaso a seleção já está montadinha, tal, já está toda certinha, eu prefiro estrear antes, ter mais espaço, porque a competição é de altíssimo nível, exige muito, e principalmente nos Estados Unidos, onde a gente sabe que a temperatura vai estar lá em cima e vai estar desgastando muitos atletas. Então, eu prefiro que estrear antes, ter mais espaço entre os jogos, de recuperação entre um jogo e outro, para chegar até a final. Porque isso escalona. Por exemplo, na uma semifinal é dia 14 de julho, mas no dia 15. Geralmente a semifinal do dia antes é das seleções que vão vindo antes, né? Então você vai ter a seleção que joga a semifinal no dia seguinte, um dia a menos de preparação para a final. E nas quartas de final a mesma coisa, nas oitavas de final a mesma coisa. Você vai apertando no fim, né? Tem um detalhe que você tem que levar em consideração também, que isso é de cada um, que é quanto mais você demora para estrear, a tua ansiedade vai lá em cima. E isso é com comissão técnica, é com atleta, não tem jeito. Você começa vendo os outros estrearem, vendo o que está acontecendo, e teu dia não chega, tua hora não chega, a ansiedade vai aumentando. E Copa do Mundo, gente, não tem como. Eu participei em 6, foi a mesma coisa. Tem esse negócio de experiência, né? A experiência vai chegar lá e está tudo bem, que você vai sentir nada, a ansiedade. Foi em todas as Copas, principalmente para essa estreia. Então, às vezes, quando você estreia no início, já passou esse momento, já estreou e não fica naquela ansiedade. E a gente sabe que o primeiro jogo é importantíssimo você sair com um resultado positivo. A gente estava debatendo aqui agora as preferências da seleção brasileira entre clima, entre logística. Você, como preparador, o que te preocupa mais? Ficar num lugar que o clima é bom, ficar num lugar que você viaja o menos possível, porque a gente sabe que viagem também tem muito desgaste, atrapalha na recuperação. Claro que o ideal seria combinar os dois, mas se tiver que escolher entre um lugar bom, com temperatura boa, e um lugar que você viaja menos, o que te agrada mais? Eu acho um lugar bom. Eu prefiro um lugar bom, porque viagem, todos estão acostumados, né? Vai viajar um pouco mais, um pouco menos,
mas eu acho que isso aí não é tão importante como ficar num lugar bom. Nesse caso, né? Moraci, em 94 você teve um papel muito importante, né? Porque foi uma Copa com temperaturas muito altas, estava muito quente nos Estados Unidos. E essa parte física do Brasil foi algo que se sobressaiu, tanto que foi para a final contra a Itália, um jogo com prorrogação, pênaltis, extremamente desgastante. E vocês fizeram a opção, né, por ficar num lugar, num clima mais ameno, enquanto a Itália sofreu um pouco mais, né? Como é que foi essa escolha? O Ancelotti, a comissão dele, agora você pode até dar umas dicas para eles, né? Agora eles estão procurando esse lugar ideal para a preparação da seleção. Como é que foi aquela experiência em 94 e o quanto essa escolha da logística foi importante para o Brasil conquistar a Copa? A partir do sorteio, né, que você já tem ideia de como vão ser os jogos, onde vão ser os jogos, a quantidade de viagens e aonde você tem condições de ficar para poder minimizar esse problema, eu acho que ali a gente conseguiu acertar o local, a gente ficou muito bem localizado, apesar de nós não termos o campo à disposição ali onde a gente estava hospedado, mas não era tão longe, era coisa de 10 minutos, 15 minutos de ônibus até o local, até a universidade onde a gente treinava. Eu acho que dentro desse contexto, aquilo que a gente tinha pela frente, até sabendo da temperatura alta que a gente ia enfrentar, mas você ficar num local onde você ia passar a maior parte do tempo treinando e não se desgastando tanto, eu acho que foi importantíssimo você ter acertado esse local onde a temperatura era um pouco mais amena. Boa! PVC tá nos ouvindo? A galera do Totem tá nos ouvindo? Me contem aqui. Ah, tá. PVC, eu te ouço. Você quer fazer alguma pergunta para o Moraci? Acho que você não está nos ouvindo, mas a gente te ouve. Eu estou ouvindo vocês, eu não estou ouvindo o Moraci, então eu não ouvi a resposta dele, né? Em relação a São Francisco, embora eu conheça bem a história. O Moraci é um dos pilares daquela escolha e daquele trabalho. Nesses 31 anos, você acha que pelo desenvolvimento do futebol, Moraci, a questão física vai ser tão preponderante quanto em 94, menos ou mais preponderante? Vai ser mais preponderante porque você tem uma partida a mais aí, tem um desgaste a mais, né? Com certeza. Vai ser preponderante a preparação física. Eu acho que a preparação em geral, né? E especificamente a preparação física e também contando com a parte nutricional aí que entra com um peso muito grande, porque você tem que se preocupar com hidratação antes, durante e após os jogos, né? Então é importante na parte nutricional aí que os atletas entendam, né, que não é só durante o jogo que você tem que se hidratar antes, durante e após. Arantes, pensando por essa questão física, né, que cada vez é mais relevante no futebol como um todo, e nessa Copa, claro, vai ser muito também, das seleções europeias, quem é que chega mais forte por este ponto de vista na sua visão? É difícil falar de alguém que chegue forte, né, Luísa? Porque os times europeus vão estar todos num fim de temporada, exato, né? Ao contrário do que aconteceu no Catar, né? Que foi no fim do ano, então tinha um pouco de um certo alívio ali. E as equipes sul-americanas, as que têm mais jogadores jogando na América do Sul, também são cada vez menos, né? Elas chegam com alguns jogadores com a temporada um pouco menos desgastante. Até queria aproveitar e perguntar para o Moraci se ele acha que a seleção brasileira, ou enfim, as outras seleções, mas principalmente focando no Brasil, tendo mais jogadores que atuam no Brasil, se isso pode ser uma vantagem até para os jogadores que atuam no Brasil, o fato de chegarem mais descansados ou menos desgastados, porque a temporada europeia vai ter sido muito intensa, até porque teve o Mundial de Clubes para muitos times, né? Muitos jogadores e muitas equipes não tiveram nem aqueles dias de férias mínimos ali. Se isso pode fazer uma diferença. Com certeza. O atleta que for convocado aqui do Brasil vai estar, vamos dizer, no auge do condicionamento dele, porque vão estar no meio da temporada, em detrimento daqueles que estão vindo da Europa em final de temporada. E aí também cabe à comissão técnica saber fazer essa programação, principalmente dos treinamentos, e também ver aqueles que estão mais desgastados e tentar fazer com que esses atletas, em termos de planejamento, em termos de programação, em termos de treinamento, de carga de treinamento, para que ele possa iniciar bem a Copa. Eu lembro que em 2006, por exemplo, o Roberto Carlos
tinha participado da maioria dos jogos do Real Madrid e eu tive que fazer um trabalho diferente com o Roberto em relação aos outros que não estavam tão desgastados. Interessante, né? Agora, isso se notou na Copa do Mundo de Clubes, como os 4 clubes brasileiros, até porque tinham tido ali um período já de transição, né? de folga entre o brasileiro. Tanto que a rodada só foram arrumar agora, né? A quantidade Pelo de menos jogos. uma semana antes eles chegaram. Eles chegaram. E eles estavam muito mais inteiros do que os times europeus. Sim. Na Copa do Mundo de Clubes. Estavam no fim da temporada, Mas né? é duro, né? Você vai convocar o jogador em função disso. Pode ser, né? Num caso, no outro pontual, né, Moraci? No fim das contas, a maior parte das seleções hoje é cheia de jogadores que jogaram a temporada europeia. Né? Sim. A maioria vai ser. Mas tem aquelas seleções que, inclusive, tem mais tempo de treinamento porque o campeonato permite, a federação permite, né? De você começar um treinamento com um mês, com 40 dias antes. E, com certeza, nesse momento, uma Copa, com a dificuldade que vai ter em relação ao calor, com certeza pode fazer diferença, principalmente nessa primeira fase. Nas Copas normalmente acontece isso, né? De uma parte do time chega e fica faltando quem está na final da Champions, quem está no... Então Chega sempre tem por algumas, último, né? sempre tem alguns detalhes desses. Você pega as equipes orientais do Oriente Médio, por exemplo, você pega lá Japão. Vão completos desde o começo. Desde o começo e treinando com Coreia, vem com tempo, Arábia Saudita vem com tempo também de treinamento para chegar na Copa muito bem fisicamente e isso pode ser um diferencial, principalmente na primeira fase. Com a quantidade de jogador sul-americano que tem aqui no futebol brasileiro, tem as seleções sul-americanas que vão se beneficiar disso mais até do que a brasileira. Sim, é verdade. Tudo conta nessa hora de Copa do Mundo, né? A cerimônia já está se desenrolando, já vai avançando. O presidente da FIFA, Gianni Infantino,